Oi, tudo bem? Meu nome é Ana Surnim, eu sou acadêmica de Letras Licenciatura pela Uninter, no Polo de Boa Vista, Roraima. Como as escolas estão fechadas, eu escolhi fazer o meu estágio através desse vídeo. E hoje eu vou dar uma aula, simulando uma aula para adultos, que esse é o nome da minha disciplina, Diferentes Contextos do Ensino de Adultos. E o tema da minha aula de hoje vai ser Variação Linguística em Diferentes Contextos Sociais. Primeiro eu quero perguntar para você. Você gosta de português? Você diria que você sabe português? É uma disciplina que você gosta? Normalmente, quando um adulto volta a estudar depois de muito tempo, ele vai dizer que não para todas essas perguntas que eu fiz. Então ele vai dizer que não, ele não sabe português, ou que o português é difícil, ou que ele não sabe falar português. E essa é uma ideia que tem que apagar da sua mente agora mesmo. Porque o que é dominar uma língua? Dominar uma língua é você entender o que uma pessoa te fala e se fazer entendido. Então, se você é brasileiro, se você nasceu no Brasil, se você fala português com a sua família, você domina a língua portuguesa, você sabe falar português. Muitos estrangeiros queriam saber o que você sabe. Tem estrangeiro que entra numa lanchonete e não sabe pedir um copo d'água, não sabe pedir um café. Enquanto você que é brasileiro, você domina tanto português que você pode virar para um garçom e falar "mais gelada?" E ele já vai entender o que você falou, porque esse é o seu domínio da língua portuguesa. Você já nasceu nesse país, já nasceu falando essa língua. Se você tá perdido na cidade, você consegue pedir uma informação para alguém, se você consegue falar, amigo, como eu chego em tal lugar, e a pessoa te fala e você entende, você consegue chegar nesse lugar, você domina a língua portuguesa, você sabe falar português. Então tira da sua mente que você não sabe falar português. A língua foi feita para você usar. Se você consegue se comunicar e falar através dela, você sabe português. Agora, existe uma coisa chamada variação linguística. Então, a variação linguística, ela pega o português e abre um leque de formas diferentes de você usar a língua portuguesa. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma amiga de infância, de muitos anos, que me conhece a vida toda, e agora ela é a minha chefe no meu trabalho. Então, quando ela vem na minha casa tomar um café, eu trato ela de um jeito. Eu converso com ela usando certo vocabulário e a gente brinca desse jeito. Eu posso usar as minhas gírias, posso falar: "E aí, como é que você tá? Tudo bom? Você tá aí?" Agora, no ambiente de trabalho, se eu vou falar com ela, se tem os diretores lá do meu lado, eu não posso falar do mesmo jeito. "E aí, amiga, tudo bom?" Eu tenho que ser um pouco mais formal porque é o que o ambiente pede. Se o ambiente pede que eu seja um pouco mais formal, que eu não use tantas gírias, que eu não use regionalismos, então eu tenho que me adequar ao ambiente. E essas variações linguísticas, elas são muito úteis e muito necessárias, mas cada uma para uma situação específica. Por exemplo, a primeira variação aqui, que foi a que eu disse agora, que eu uso com a minha chefe no trabalho, lá no ambiente de trabalho, ou quando eu vou escrever um e-mail para ela se chama norma culta. É a norma culta que a gente também aprende na escola, por isso que a gente tem que aprender gramática e etc. Porque a norma culta, ela é muito importante para ser usada em situações formais. Em situações formais, quando você está, por exemplo, na frente de um júri, quando você está conversando com uma autoridade, ou quando você está redigindo um e-mail. O e-mail você tem que começar com "prezado senhor", e você coloca lá no corpo do seu e-mail, no final você coloca "atenciosamente", ou "aguardo um retorno grato". É assim que você redige um e-mail, mas não é assim que você precisa conversar com seu amigo pessoalmente, ou por telefone, ou pelo WhatsApp, né? Outra função muito importante da gramática é porque ela padroniza o português. Então, um documento, ele precisa, se ele for escrito em português, na norma culta, alguém de Roraima precisa entender e alguém lá do sul do país, ele precisa entender esse mesmo texto. Da mesma forma, tem que ser fácil de entender. Para isso que existe a gramática, para isso que existe a norma culta. Se, por exemplo, um livro for traduzido para o português, um português bem regional, com um monte de sotaque, com um monte de gíria, e um monte de gíria lá do Nordeste, será que alguém do Sul vai pegar esse livro e vai conseguir entender da mesma forma? Será que alguém lá de Manaus, será que alguém daqui de Boa Vista, Roraima, vai pegar esse livro com regionalismos e termos nordestinos e vai entender da mesma forma? Com certeza não.
porque a língua padrão, essa gramática, o português padrão é o português adequado para usar nessa situação, para poder padronizar a língua. E assim, pessoas do Brasil inteiro vão conseguir dizer que falam a mesma língua, porque um texto escrito em português da norma culta, todo mundo vai conseguir compreender. Agora, o que não faz sentido é eu pegar essa norma culta e querer que no dia a dia, nas conversas, todo mundo fale desse jeito. Então, se eu falo, me passa o sal, por favor, e alguém vai me corrigir e falar assim, não pode falar me passa o sal, porque pronome não inicia a frase. Se você tem que dizer, passe-me o sal, por favor. Incoerente. Então, o português que se usa em livros, em redação de e-mail, em ambientes formais, em algo mais padronizado, é a norma culta. E o português que você pode usar na sua casa ou com seus amigos, num ambiente mais informal ou pelo WhatsApp, é o português coloquial. Agora, uma analogia que eu gosto de fazer é você comparar as diversas variedades linguísticas com um guarda-roupa. Num guarda-roupa você tem pijama para você dormir, você tem roupa de usar na praia, tem roupa de sair, roupa de ficar em casa e uma roupa para ir num casamento. Da mesma forma, na língua, as diferentes variedades podem ser usadas na sua mão como ferramentas, cada uma adequada para você usar em um ambiente específico. Seria adequado você ir num casamento de chinelo de dedo, biquíni, de roupa de praia? Não seria adequado, porque aquela ocasião é uma ocasião que pede que você vista quase que uma fantasia, que você vá se arrumar seu cabelo, que você use uma maquiagem. É culturalmente aceito que naquela ocasião você se arrume de uma forma específica. Assim é com a língua também. Tem situações que exigem que você use algo mais formal, que é culturalmente aceito. Você está na frente de um júri, você não vai falar, e aí, beleza? É uma situação que exige que você use um português mais formal. Só que é claro, tem pessoas que não tiveram acesso, que não tiveram oportunidade a ter esse português mais formal. Seria alguém que não tem um terno no guarda-roupa e precisa adquirir. Então é por isso que tem que se estudar a gramática, mas porque ela não tem essa ferramenta. E quando eu digo que a gente precisa colocar um português um pouco mais formal ou a norma culta em certas ocasiões, não estou falando para você falar coisas muito mirabolantes, usar um poder-lhe-ia, nada disso. Mas algo que o Brasil é muito rico e que às vezes é tratado com preconceito são os dialetos. Dialetos são diferentes formas de falar a mesma língua. Eu vou falar aqui então sobre 3 tipos de dialeto. O primeiro tipo de dialeto é o dialeto regional. Muito fácil de saber o dialeto regional. É aquele dialeto que é delimitado por realmente um espaço físico. Então as pessoas daquela região falam de uma forma característica delas. Então você já deve ter se deparado com algum desses exemplos que eu vou dar aqui. Essa fruta. Qual é o nome dessa fruta? Talvez você diga que ela se chama mexerica, que ela se chama morgote, que ela se chama polcã, que ela se chama tangerina, bergamota. Cada região do Brasil fala de um jeito o nome dessa fruta. Agora, como é que se chama isso daqui? Na minha vida toda isso se chamava geladinho. E aí eu vim pra Boa Vista e descobri que aqui isso se chama din-din. Tem gente que chama de chup-chup, falando da mesma coisa. Então isso é um exemplo de um dialeto regional. Como é que chama esse bicho aqui? Não vou fazer aquela piada sem graça de aqui não precisa chamar que ele vem sozinho. Não é o nome desse bicho. Carapanã, pernilongo, muriçoca, mosquito. Diferenças assim de vocabulário são mais tranquilas da gente tratar. O que acontece muito é que há preconceito linguístico com certas formas de falar de determinadas regiões. Alguns sotaques, alguns regionalismos têm mais prestígio que os outros. Na minha cidade de Taubaté, São Paulo, é comum ver pessoas trocando o L pelo R em algumas palavras. Por exemplo, as pessoas falam chiclete, falam brusa, bicicleta, e isso é um regionalismo deles, é um dialeto lá do interior de São Paulo. Não podemos dizer que está errado. Isso é gramatical, porque as pessoas compreendem umas às outras quando elas usam esses termos. O que estaria inadequado era escrever dessa forma. O português escrito precisa seguir a norma culta, a norma padrão.
mas no português falado não tem problema nenhum. Então eu posso resumir essa minha aula dizendo que a língua foi feita para nós, não nós feitos para a língua. A língua tem que ser uma ferramenta na nossa mão, o idioma do português tem que ser uma ferramenta. A gente precisa estudar gramática e aprender a norma culta? Sim. Para quê? Para corrigir os outros? Claro que não. A gente precisa saber a norma culta para usar nos ambientes onde ela é necessária, não para corrigir os outros ou para menosprezar aqueles que falam de uma forma diferente de nós, ou aqueles que não têm esse recurso no guarda-roupa deles para poder utilizar quando é necessário. Se alguém entende o que você está falando, então você sabe falar português.